Olá, pessoal! O conteúdo de hoje vai ser sobre a replicação ou duplicação do DNA. O que vai acontecer? Na apostila de vocês, ele vai falar junto sobre a questão da replicação do DNA, depois ele vai falar sobre a transcrição e a formação de proteínas, que seria, no caso, chamada de tradução, tá? Hoje nós vamos trabalhar só a parte de replicação do DNA ou duplicação, beleza? Então, o que vai acontecer? O que a gente precisa saber? Para começar, a molécula de DNA, ela precisa ser duplicada, tá? Mas por que ela precisa ser duplicada? Por exemplo, eu tenho uma célula e essa célula vai sofrer mitose. Quando essa célula sofre mitose, ela vai passar, onde eu teria uma célula, eu vou ter duas células idênticas à célula-mãe, certo? Se eu tenho isso significa também que houve uma duplicação desse DNA. E para que esse DNA sofra essa duplicação, eu preciso desse processo aqui, tá? Então é para isso que a célula ela vai sofrer a duplicação, porque se eu tenho uma célula, ela tem que ter material genético ali. Onde que ocorre a duplicação do DNA? Vai ocorrer antes de uma mitose, antes de uma meiose, no período chamado de intérfase, tá? E vai ocorrer na fase S da intérfase. Então saibam que a duplicação do DNA ou replicação vai acontecer na intérfase, na fase S. E aí, pessoal, ela vai ser semiconservativa. O que significa semiconservativa? Quando uma parte da molécula vai ser conservada, tá? Só metade dela vai ser conservada ali no caso, beleza? Esses pontos de quando eu falo em semiconservativa, eu tô querendo dizer que uma parte conservativa, uma parte vai ser conservada e a outra parte é que vai ser duplicada, tá? Então a outra parte que eu vou ter diferenciada ali. Vou explicar mais pra frente aqui pra vocês. E também outra característica dessa replicação vai ser, por exemplo, ela vai ter vários pontos de replicação, tá? Então, vários pontos, não vai ocorrer somente, vai ocorrer somente aqui nessa parte aqui da molécula, não. Pode ocorrer aqui, 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 tá? E muito mais pra frente também. E ela vai ocorrer sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Eu já falei para vocês sobre o sentido 5 linhas, 3 linhas, porque disso na aula anterior, tá? Então, sempre vai ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Nesse caso, lembrando que a molécula de DNA vai ser sempre antiparalela. Então, aqui eu tenho 5 linhas, 3 linhas, vai ocorrer nesse sentido. E aqui, 5 linhas, 3 linhas, vai ocorrer nesse sentido, tá bom? Não podemos esquecer, então, esses pontos que são primordiais quando eu falo em replicação do material genético, tá? No caso do DNA. Pessoal, eu tenho aqui, então, não sei se deu para diferenciar muito bem com relação à cor, eu tenho uma cor roxa e eu usei também a cor preta aqui para vocês, tá? Então, eu tenho aqui uma molécula toda de DNA, essa molécula, ela é a molécula base para essa replicação, tá? Então, aqui eu tenho 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Sempre vou ler nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? Quando vai ocorrer uma replicação do material genético, lá na intérfase, na fase S, ocorre o seguinte: uma enzima chamada helicase vai entrar em ação. O que a helicase faz? Ela chega... lembrando que o que vai unir uma base nitrogenada a outra, no caso uma adenina ou uma timina, são os pontos de hidrogênio, onde adenina e timina são ligadas por 2 pontes e citosina e guanina por 3 pontos de hidrogênio. Então, o que vai separar essas bases nitrogenadas? O que vai fazer essa separação vai ser uma enzima chamada helicase, tá? Então, ela vai chegar aqui e ela vai começar a quebrar essas bases nitrogenadas, beleza? Então, ela chega e quebra as bases nitrogenadas, claro. Depois disso, começa a ocorrer o processo de replicação, tá? Como que ocorre esse processo? Depois que eu separo, vai surgir aqui a DNA polimerase, tá? Que vai ser outra enzima, no caso. E a DNA polimerase, no sentido 5 linhas, 3 linhas, ela vai começar
a encontrar quais seriam os nucleotídeos compatíveis. Então, se aqui eu tenho uma adenina, nessa fita aqui, eu vou ter que ligar um nucleotídeo, no caso, uma timina, tá? Uma base nitrogenada, desculpa. Então, se aqui eu tenho uma adenina, eu vou precisar ligar uma timina, no caso, DNA. Se eu tivesse uma citosina, teria que ligar uma guanina. Então, dessa maneira, vão começar a surgir aqui as bases nitrogenadas, elas vão se ligar, tá? Então, eu tenho aqui a DNA polimerase, beleza? A helicase já chegou aqui, quebrou todas essas ligações, essas pontes de hidrogênio. Então, a helicase, ela vai chegar e vai começar a ligar. Então, se eu tinha uma adenina aqui, não dá para eu desenhar em cima, não vai aparecer para vocês, mas é como se eu tivesse uma adenina aqui, tá? Ela vai se ligar por duas pontes de hidrogênio a uma timina aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Eu tenho uma citosina aqui, vai se ligar por 3 pontos de hidrogênio a uma guanina. E assim vai. Aí vai ligando, 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 tá? No sentido oposto, aqui ela vai conseguir quebrar, ela começou a quebrar aqui as pontes de hidrogênio, tá? Então ela vai conseguir aproveitar isso e surgir essa molécula a partir daqui? Não. Tem que ser no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então vai começar a formar a partir daqui. Eu tenho esse espaço aqui, vai formar, começar a juntar as bases nitrogenadas, vão começar a se formar. E aí outro espaço vai começar a formar. Só que vão ficar fragmentos ali. E esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? Então, esses fragmentos que vão se formando de uma ligação à outra, que vai ter esses espaços, no caso, né? São chamados de fragmentos de Okazaki. Uma coisa importante é o seguinte: quando eu tenho esses fragmentos de Okazaki, depois eu vou ter a enzima ligase, que vai fazer o papel de ligar uma base nitrogenada a outra base nitrogenada, tá? Então, quando eu tenho esses fragmentos de Okazaki, chega a enzima ligase e faz o papel de unir essas bases nitrogenadas, né? Claro que uma compatível à outra. E aí vai começar a formar também a outra molécula de DNA. Então aqui eu vou ter a formação, ó. Aqui eu coloquei com a caneta preta, tá? E aqui com a caneta roxa. Não dá para diferenciar muito no vídeo, mas tá separada. O que acontece? Eu vou ter uma fita aqui, essa é a fita roxa, tá? Essa fita aqui vai ser a fita roxa e aqui eu tenho a fita preta. Aqui a mesma coisa, aqui eu tenho a fita preta e aqui eu tenho a fita roxa. Na verdade, aqui é a roxa e aqui é a preta. O que acontece? Por que isso? Porque ela é semiconservativa. Então, metade, ó, conservou. Roxa, que veio daqui, conservou, tá? E aqui eu tenho a preta, que foi a que surgiu através das ligações que foram se formando aqui, tá bom? A mesma coisa para essa molécula. Então, eu vou ter uma fita roxa, que é referente a outra fita aqui, tá bom? E eu vou ter a fita preta, que vai ser referente a que foi formada aqui, beleza? Isso vai ocorrer em várias partes do material genético, tá? Do DNA, no caso. E aí, por que tem essa seta aqui? Porque houve uma replicação do material genético, do DNA, tá? E aí, nas próximas aulas, eu vou explicar para vocês o processo de transcrição, tá? Transcrição, que é como se fosse passar a informação, e o processo de tradução, que depois vai dar origem à formação de proteínas, tá bom? Então, a aula de hoje que eu quero que vocês saibam é principalmente a parte de replicação do material genético, tá? Memorizem, ó, helicase, DNA polimerase, tá? E a ligase. Então, a helicase vai servir para quebrar as pontes de hidrogênio, tá? Das bases nitrogenadas, quando elas estão unidas, né? Então, quebra essas pontes de hidrogênio. Em seguida, vem a DNA polimerase, tá? E a DNA polimerase vai fazer o quê? É como se fosse, aqui eu tenho uma adenina, vem aqui, ô timina. Então, vai chegar aqui a timina e vai se ligar a adenina, tá bom? Vai chegar a timina e vai se ligar a adenina. Aí, depois, nos fragmentos de Okazaki, tá? Eu vou ter a ação da enzima ligase. Essa enzima ligase, ela vai servir para quê? Para ligar também essas bases nitrogenadas, tá? Então, ela vai fazer essa ligação. E lembrando que vai ser sempre semiconservativa. Então, eu tinha uma fita roxa aqui, vai manter a fita roxa aqui.
tá? E aí tem a fita preta que surgiu, e aqui eu também tenho outra fita roxa e vai ser originada também, vou ter origem de outra fita ali. Então, onde eu tinha uma fita de DNA, tá? Eu tinha uma molécula, né, de DNA com as duas fitas. Aqui eu vou ter duas moléculas de DNA, tá? De maneira semi-conservativa. Então, conservou essa fita aqui e conservou essa fita aqui, tá? Só que aí se uniram outras bases nitrogenadas e aí eu fui formando outra fita complementar, tá bom? Então, vocês têm que saber isso, extremamente importante. E nas próximas aulas eu vou falar para vocês sobre a transcrição e a tradução, tá bom? Mais uma vez, vou repetir, façam o mapa mental, porque isso ajuda muito vocês a relembrarem o assunto, tá? Nem que no caso o mapa mental seja refazer isso daqui, colocar algumas informações que vocês acham interessantes ter, que vocês não aparece aqui, tá? Às vezes tem coisas que eu falo, mas eu não escrevo ali. Então, façam esse mapa mental, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima!